Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: como ser abençoado. Nós sabemos que para receber as bênçãos de Deus em nossa vida, o primeiro passo é aproveitarmos as oportunidades da melhor maneira possível. Oportunidades que nos são oferecidas por Deus, porque elas não aparecem em todos os momentos. Jacó aproveitou a oportunidade e foi abençoado com a primogenitura, enquanto que Esaú vendeu-a para Jacó por um prato de lentilhas. Jacó, nós sabemos, era oportunista e soube esperar o momento certo para obter vantagem sobre o seu irmão Esaú e também sobre o seu sogro Labão. Jacó, naquela oportunidade, acabara de preparar a sua refeição e naquele exato momento Esaú chegou, faminto. E Jacó, aproveitando a oportunidade, negociou: eu lhe darei dessa comida que preparei, se você me der em troca a sua primogenitura. Em troca de um prato de lentilhas, como eu disse. Esaú transferiu para o seu irmão Jacó o direito de primogenitura, que na época era um status muito importante na família. Por meio das suas atitudes, Esaú demonstrou ter o caráter de quem vivencia o momento e não quer saber do amanhã. Ele tipifica a pessoa que não leva em conta sua escala de valores quando toma decisões, que não sabe discernir o que é mais e o que é menos importante, porque nivela tudo por baixo. Mas Jacó soube valorizar o direito de primogenitura e aproveitou um momento de fragilidade do seu irmão para agir com sagacidade e ficar com a bênção, que por direito seria de Esaú. Por isso, Jacó passou a ser o patriarca da nação de Israel, e até hoje o seu nome é respeitado. Isaías aproveitou a oportunidade e tornou-se o profeta messiânico. Em Isaías 6:8, Deus fez uma pergunta genérica: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías prontamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus incumbiu Isaías da sua nobre missão de anunciar ao povo a vinda do Messias. Isaías aproveitou a oportunidade concedida pelo Senhor e tornou-se o maior profeta messiânico da Bíblia. Davi aproveitou a oportunidade e venceu o gigante Golias. Em 1 Samuel 17, vemos que Davi, o futuro rei de Israel, perguntou: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Então lhe disseram: o rei isentará toda a sua família de impostos, concederá riquezas e dará a sua filha em casamento. Ao tomar conhecimento da recompensa, Davi se dispôs a correr riscos e enfrentar o gigante Golias. Muitas vezes, aproveitar oportunidades significa correr riscos. Isso não quer dizer correr riscos desnecessariamente, agindo de maneira impensada, perigosa ou utópica. Paulo aproveitou a oportunidade e tornou-se o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo fez uma declaração interessante em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo afirmou que só se tornou o que ele era por permissão de Deus. Ele trabalhou,
mais do que outras pessoas, para não desperdiçar nenhuma das oportunidades concedidas por Deus. E isto só foi possível porque o Senhor estava com Paulo. Mas vamos ver um exemplo que mostra como não aproveitar as oportunidades concedidas por Deus. Suponhamos que uma pessoa seja demitida de uma empresa onde ganhava R$ 3.000 por mês e depois de passar algum tempo desempregado, ela encontra outro emprego, mas o salário é de R$ 1.500. Então ela diz: eu não aceitarei essa proposta para ganhar um salário inferior. Pessoas que preferem ficar desempregadas a tentar reingressar no mercado de trabalho, mesmo ganhando pouco. Não exercitam a sua fé no Deus que alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Essas pessoas estão rejeitando oportunidades que poderiam levá-las a uma bênção maior. A oportunidade que muitas vezes julgamos insignificante pode levar a outra melhor. Um pequeno negócio pode abrir as portas para um grande amanhã. Um emprego mais humilde pode ser um degrau para um outro de maior destaque amanhã. E se você quer ter uma vida abençoada, então, o segundo passo é não desperdiçar tempo. No Salmo 90, 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, como podemos usar o nosso tempo da melhor maneira possível sem desperdiçá-lo? Tempo tem a ver com disciplina, com o modo como nos organizamos, com o estabelecimento de prioridades e de objetivos em nossa vida. Para aproveitarmos bem o nosso tempo, precisamos levar em conta também outro fator: se somos mais produtivos no horário da manhã, da tarde ou da noite. O terceiro passo que devemos dar para termos uma vida abençoada é nos esforçarmos. Esforçar-se é empregar uma energia acima do normal. Na Bíblia está registrado de maneira enfática o modo como Deus falou com Josué após a morte de Moisés, ordenando-lhe que ultrapassasse o Jordão com o povo e tomasse posse da terra prometida. E Deus prometeu a Josué: eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Ninguém te susterá diante de ti. E enquanto falava com Josué, Deus o exortou 3 vezes a ter bom ânimo. E tal como falou com Josué, o Senhor hoje também está falando com você e comigo, alertando-nos que devemos nos esforçar diante dos desafios e empregar uma energia que jamais usamos antes. Temos o exemplo de Gideão, que se esforçou e se tornou juiz de Israel. No período dos juízes, a nação de Israel foi subjugada pelos midianitas e viu-se diante de um grande dilema: ou deixaria os inimigos se apossarem de suas terras, ou seria destruída como nação, ou então lutaria e expulsaria os inimigos dali. Por 7 anos, os israelitas atravessaram momentos de muita aflição e de fome. Gideão não via condições de malhar o trigo na eira, longe dos midianitas. Então, ele o escondeu no lagar, o lugar onde se amassavam uvas. Deus viu o esforço excessivo de Gideão para malhar o trigo no lagar, bem como a sua persistência ao lutar por aquilo que era seu. Deus chamou Gideão para libertar Israel dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque se alegrou em vê-lo trabalhando
e se esforçando. O Senhor não chama pessoas ociosas, descompromissadas com o trabalho ou com a sua palavra, para executar uma missão. Ele aprecia quando seus filhos usam a força, a coragem e a inteligência para lutar pelos seus objetivos. Neemias, por exemplo, se esforçou e alcançou o seu objetivo. Como sabemos, Neemias era copeiro do rei e obteve autorização para voltar a Jerusalém e recebeu madeiras para reconstruir os muros daquela cidade. Neemias viajou a cavalo, puxando madeira cerca de 1.450 quilômetros. E eu quero te dizer, Deus recompensa o nosso esforço. Deus abre portas e faz apenas aquilo que aos nossos olhos é impossível. Ele não se mobiliza para fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Deus deseja que nos esforcemos, trabalhemos e estudemos, aprimoremos o nosso conhecimento a cada dia nas diversas áreas da vida. Em nossa caminhada cristã, devemos dar sempre mais um passo rumo às bênçãos que Deus tem colocado à nossa disposição. Este passo é fazer o bem. Fazer o bem é um mandamento divino. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Mas há 3 leis que regem a atividade de fazer o bem. A primeira é a lei da reciprocidade. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Se você quer ser perdoado, então deve aprender a perdoar. Se quer ajuda ou reconhecimento, deve ajudar e reconhecer as virtudes alheias. Deve fazer o bem. Tem também a lei da semeadura. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6,9. Se plantarmos o bem em algum momento da nossa vida, colheremos os benefícios. E tem a lei da soberania do bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Devemos fazer o bem sem olhar para quem, pois podemos, mais à frente, ser beneficiados pela mesma pessoa a quem ajudamos. A Bíblia nos exorta a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor. Para isso, temos de orar, ler a palavra e meditar sobre ela. E Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se não buscarmos conhecer o Senhor, poderemos ser enganados com heresias e entrar no caminho do erro e da destruição. Além disso, precisamos priorizar Deus. Se você deseja ter uma vida próspera e abençoada, procure priorizar Deus em sua vida. Reserve um tempo do seu dia para orar. Faça o que puder para estar na casa do Senhor. Dar prioridade a Deus é ser fiel em tudo. Significa praticar a palavra em seu dia a dia, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Priorizar Deus é entender que tudo quanto temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos, é permitido pelo Senhor. Se reconhecermos que Deus merece o primeiro lugar em nosso coração, vamos demonstrar, por nossa prática de vida, que priorizamos o reino de Deus e seremos servos fiéis e obedientes a Ele, em nome de Jesus. Amém? Chegou o momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós colocamos aqui diante do Senhor, queremos dedicar a Ti o primeiro lugar em nossa vida. Queremos voltar-nos à Tua presença, renovar a nossa aliança contigo, preparar-nos para receber as Suas bênçãos. Abre as janelas dos céus, opera segundo o Teu querer e alegra o meu coração, em nome de Jesus.
Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor sempre esteja presente na sua vida e que você possa desfrutar de toda a sorte de bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Creia e receba, em nome de Jesus.